Gente, neste vídeo eu venho trazendo para vocês uma questão clássica de física, uma questão muito bonita, que trata de associação infinita de resistores, tá certo? Então vamos lá, vamos para o problema. Calcule a resistência equivalente entre os pontos A e B aqui no circuito, né? Olha só, pessoal, veja o que está acontecendo. Nós temos aqui uma associação infinita de resistores. Todos esses resistores possuem a mesma resistência R, tá certo? E o que é que nós queremos? Claro, né? A resistência equivalente dessa associação entre A e B. A resistência equivalente você pode imaginar como sendo um resistor que substitui todos esses resistores aqui. Essa resistência equivalente eu vou chamar de RE, que é resistência equivalente, tá? Então, ó, eu tenho que achar uma resistência equivalente, uma resistência ou um resistor que substitua todos esses resistores aqui. Agora, o problema é que essa associação é infinita. Será que essa resistência equivalente também vai ser infinita? Ou será que essa resistência equivalente converge para um valor? É isso que nós vamos ter que ver. Bem, neste caso que nós estamos trabalhando com associação infinita, o que nós temos que buscar aqui é um padrão. É o primeiro passo. Então, se eu olhar para as malhas, aqui a primeira malha, a segunda, a terceira, se eu ficar olhando essas malhas, claramente eu vou ver um padrão, elas são iguais. Porém, essa primeira parte aqui, ó, já furou. Então já não é legal ficar trabalhando só com essas malhas aqui, ó, entendeu? Mas aí, se você observar direitinho, essa primeira parte aqui começou com R, vem aqui R. A mesma coisa acontece ali. Então, esse padrão está acontecendo em todas as malhas, ó. R aqui, ó, R, e assim vai. O que eu vou fazer? Eu posso, por exemplo, imaginar essa associação ou esse circuito como sendo um circuito mais simplificado. Eu posso simplificar esse circuito, que eu quero dizer. Então, o que eu vou fazer? Eu posso, por exemplo, cortar aqui. Quando eu faço isso, eu tenho esse primeiro trechozinho aqui. Esse primeiro circuito, eu posso imaginar aqui como sendo esse primeiro circuito conectado com aquele outro circuito ali, tá certo? Agora veja só um detalhe. Este circuitozinho aqui do lado esquerdo, desculpa, do lado direito, né? Aqui, daquele lado ali, é a própria resistência equivalente, como eu disse. A resistência equivalente é uma resistência que substitui toda essa associação aqui por um único resistor. Mas se você olhar para essa partezinha aqui, só para essa parte, ó, ela é equivalente à configuração inicial. Pode ver. Ó, eu vou tirar essa parte aqui. Ficou, ó, esse R, aí fica assim. Mas se eu tirar aqui, ó, no início estava do mesmo jeito. Eu posso imaginar isso porque está no infinito. Então, a parte de lá é a resistência equivalente. Já a parte de cá é uma outra associação. Vamos imaginar aqui, ó, que é o ponto A, tem aquele resistorzinho R ali, aí vem aqui esse resistorzinho aqui, aqui é o ponto B, tenho aqui, ó, este resistor de baixo, e aí vai. Só que esta associaçãozinha ali está combinada em paralelo com aquela outra que sobrou. E a que sobrou vai ter resistência equivalente. Eu sei que parece um pouco confuso isso, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês de uma maneira bem simples. Deixa eu ver como é que eu posso explicar. Olha só. Imaginemos aqui uma reta. A reta é um conjunto infinito de pontos. Aí eu digo assim, eu vou traçar um ponto A no meio dessa reta. Esse ponto A eu posso colocar ele onde eu quiser. Porque como a reta é infinita, se eu botar o ponto A aqui, por exemplo, ele vai estar no meio da reta. Mas se eu botasse ele aqui, ele estaria no meio da reta, porque a reta é infinita. Então, ó, a mesma coisa se traduz aqui. Onde você cortasse aqui o circuito, o que ficar para lá vai ser equivalente ao primeiro que estava, porque é infinito. É isso que eu quero dizer para vocês. Ok, então, ó, o que a gente vai fazer? Aqui nós temos aqui... então, se eu calcular a resistência equivalente desse circuito simplificado, eu estou calculando a resistência equivalente daquele circuito ali. E eu quero ver se essa resistência equivalente, se ela é finita ou infinita. Vamos ver isso, né? Olha o que acontece. Observe que esses dois resistores aqui, eles estão em série, eles são percorridos pela mesma corrente. Esse resistorzinho está em série com este. Porque a corrente que sai em A, ela vai lá, volta, ó, passa a mesma corrente aqui nesse trecho.
Então, para esses dois estão em série. Porém, esses dois aqui estão em paralelos, tá certo? Então, esse circuitozinho simplificado, ele vai ficar assim. Eu tenho o ponto A, eu tenho uma resistência equivalente desses dois resistores, que vai dar 2R, mais a resistência equivalente desses dois aqui em paralelo. Essa resistência equivalente, eu vou chamar ela de R0. E ali, por fim, o ponto B. Então, eu vou primeiramente calcular a resistência equivalente desses dois resistores em paralelo. E essa resistência é fácil, porque como só são dois, né? É direto o cálculo. A resistência equivalente é você fazer o produto das duas, R vezes R Q, é Q, dividido pela soma das duas resistências. No caso aqui vai ficar R mais R equivalente. Fica assim. Então eu já achei. Aí o que acontece? Gente, a resistência equivalente, vou apagar aqui quem quiser printar. Então, ó, a resistência equivalente desse circuito aqui é a resistência equivalente daquele circuito todo lá. Só que essa resistência equivalente é o R é Q. Então, ó, eu vou dizer que R é Q é igual a 2R mais o R0. Só que o R0 está aqui. O R0 é R vezes R é Q, que é a própria resistência equivalente, dividido para R mais R equivalente. Deixa aí. Pronto, agora é só resolver essa equação aqui para a resistência equivalente. Olha só, essa resistência equivalente, eu vou chamar ela de X, eu vou dizer que ela vale X. Então essa equaçãozinha aqui vai ficar assim, ó. X é igual a 2R mais R vezes X, dividido para R mais X. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda essa igualdade aqui por R mais X, para simplificar. Com isso, olha como é que essa equação vai ficar agora. Vou multiplicar aqui por R mais X. Então aqui vai ficar Rx mais X ao quadrado, ó. Rx mais X ao quadrado igual. Aí o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou dar um espacinho aqui, senão vai ficar curto, né? Então vai ficar Rx mais X ao quadrado, que é igual. Quando eu multiplicar aqui por R mais X, vai ficar 2R ao quadrado mais 2Rx, certo? E o que sobrou? Aí quando eu multiplicar essa parte aqui por R mais X, vai simplificar com eles, que vai sobrar R mais Rx. Pronto. E aí o que eu posso fazer? Eu posso cortar aqui, ó, um Rx aqui, um Rx ali. Vou apagar aqui, quem quiser printar. Então, ó, a equação vai ficar agora assim, né? Eu vou trazer todos os termos que sobraram para cá, para o lado de cá. Então vai ficar x ao quadrado menos 2rx menos 2r ao quadrado é igual a zero. Agora é só resolver essa equação aqui para x. Vou achar o delta aqui primeiro. Delta é igual a b quadrado, o b é menos 2r, que ao quadrado vai ficar 4r ao quadrado, menos 4 vezes o a é 1, vezes o c. Como tem um menos aqui, vai ficar mais. Aí 4 vezes aquilo ali vai dar 8r ao quadrado. Então, delta vai dar 12r ao quadrado. Eu preciso da raiz quadrada de delta. Essa raiz quadrada de delta vai dar essa raiz aqui. A raiz de 12. O 12 é 4 vezes 3. Então, sobra os dois fora. R ao quadrado vai sair o R da raiz. Vai ficar dentro da raiz só o 3. Depois que eu faço isso, agora é só calcular o x1. x1 é igual a menos b. No caso, vai ficar 2r. Mais a raiz quadrada de delta, que é 2r. Raiz de 3, tudo isso dividido para 2. 2a, o a é 1. Aí eu simplifico aqui, aqui e aqui. Esse x1, não esqueça, é o x, é a nossa resistência equivalente. Então essa resistência equivalente vai ser igual. Bota o r lá em evidência. Vai ficar r, que multiplica 1, mais a raiz quadrada de 3. E aí, o x2 não vai ser solução, porque quando eu botar o menos aqui, como raiz de 3 em módulo, né, é maior do que o 1, quando eu botar o menos vai dar negativo. E a resistência não pode ser negativa. Então, a resistência equivalente do circuito é esta aqui, ok?